Bom dia, irmãs! Estamos na nossa lição número 9 do nosso livro do Bater de Coração de Paulo. O nosso texto base é 2 Coríntios, capítulo 7, versículos de 2 a 16. Vamos abrir as nossas Bíblias? Vamos à leitura. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação, porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, tremores por dentro. Porém Deus, conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Portanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Vejo que naquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, porque não fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofrêssemos, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz porque quanto cuidado não produziu isto, mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo deste prova de estardes inocentes nesse assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade. E também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-vos da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Esse foi o nosso texto base. Paulo, nessa mensagem, foi uma pessoa imensamente impessoal e revelou os seus sentimentos para com os coríntios. Ele inicia dizendo que estava acolhendo eles em seu coração. E isso expõe os sentimentos dele, as fragilidades até que ele mesmo falou no versículo 5, e também ele termina de uma forma alegre, dizendo que pode confiar naqueles irmãos. Então, esse é a síntese desse texto que nós estamos vendo. O nosso versículo para memorizar também em 2 Coríntios, espera um pouquinho que eu vou abrir aqui a nossa Bíblia. No capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação,
que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Esse é o nosso versículo para memorização, 2 Coríntios 7, versículo 10. Iniciamos então a nossa lição no primeiro tópico com um exemplo de Paulo. Nos versículos 2 e 3, ele abre ali o seu coração para aquele povo e, em contrapartida, isso era diferente do que acontecia em relação aos falsos mestres, que tinham tentado fechar essa porta de comunicação entre Paulo e os coríntios. Ele diz em acolher e não tratar com injustiça, né? E isso mostra a forma como Paulo conduzia ali o seu evangelho, de uma forma conciliadora, e não era uma pessoa que tratava os outros ali de uma forma desigual. Ele também disse ali que ele não tratava a ninguém com injustiça, nem corrompendo e nem explorando, porque era uma prática que vinha sendo adotada naquele lugar pelos falsos mestres, né? Eles vinham conduzindo aquele povo de uma forma totalmente distorcida, né? Com injustiças e com explorações. E Paulo era um bom exemplo de que nada disso poderia ocorrer dentro do ambiente da Igreja de Cristo ali em Corinto. Ele também demonstrou ali que ele não estava naquele local para condenar ninguém, né? O propósito dele não era criticar, mas era mostrar que era necessário ter confiança para ter um bom relacionamento. E isso é o que ainda tem que imperar no meio do povo cristão: confiança e bons relacionamentos. Né? Paulo disse também que estava disposto ali a viver ou a morrer por eles. E ele passou por várias situações e por circunstâncias bem adversas para poder estar ali junto com aquele povo. O que nós vemos também nesse texto é o consolo em meio às aflições e a certeza de que Deus é que consola o abatido. E mais uma vez a gente fala da questão disciplinar, da questão de confiança, que a gente também já estudou quando vimos a lição 2. Agora vamos iniciar o segundo tópico, que fala sobre o encorajamento de Paulo, nos versículos de 4 a 7. Existia ali uma relação de confiança entre Paulo em relação aos coríntios. E ao longo dos estudos a gente pôde verificar que existiram momentos em que Paulo chegou a ficar desanimado com aquele povo, mas ele foi persistente. Ele, num primeiro momento, como a gente já viu, existia um problema de pecados e da oportunidade daqueles falsos mestres influenciando o povo e colocando eles também contra a autoridade de Paulo em relação à igreja. E Paulo encorajava a eles a sempre agirem de forma franca e com verdade, né? Ele também mostrou confiança em relação a eles e, como ele mesmo disse, ele se gloriava por isso, né? Era uma forma dele demonstrar um bom orgulho, porque podia confiar naquele povo. E para ele, tenho certeza que era um motivo, eu creio, né, que de maravilha para ele, de poder confiar numa igreja, né, naquela igreja de Corinto, a ponto de orgulhar-se deles. Isso é uma prova de que o poder transformador de Deus, ele é capaz de transformar qualquer situação, né? E isso realmente acontece quando nós temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas.
Ainda no versículo 4 e também juntando-se ao versículo 5, Paulo mostra o conforto dele e a alegria dele em Deus, né, em meio a essas situações adversas que ele enfrentava. Os problemas apareciam, né, mas apesar de tudo, ele não se sentia nem amargo e nem derrotado, porque ele sabia que Deus estava ali ao lado dele em todos os momentos. Nós já aprendemos no capítulo 1 que quando nos dispomos a ouvir o nosso Deus, nós somos confortados e transbordamos em júbilo, né? E a gente encontra a tranquilidade necessária para todos esses momentos adversos, né? Então, no versículo 4, Paulo coloca, né, que fomos atribulados. Nós não sabemos a natureza dessa atribulação, mas nós sabemos que ele pôde passar isso de uma forma tranquila, porque estava com Deus. E aí, na sequência, Tito chegou, né? E aí no versículo 6 fala, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então Tito, né, que era o seu ajudador, chegou. Né? Então, como a gente já aprendeu antes, Tito era um amado cristão e filho na fé de Paulo, que auxiliava ele no seu ministério. E dessa vez o consolo de Deus veio com a chegada desse companheiro, né? Então a gente pode ver que a simples presença de um outro cristão já é uma forma de conforto, né? E também é muito importante a gente ter esse olhar, né? Que a gente pode se auxiliar e se apoiar um ao outro, né? E esses fatos agora que estão acontecendo, em que a gente está nesses momentos de isolamento, né, coloca a gente a pensar ainda um pouquinho mais, né, nessa questão de podermos estar ao lado dos nossos irmãos, de podermos estar consolando uns aos outros e sendo companheiros, né? E nós temos a tecnologia que nos ajuda, né? Nós nos comunicamos aí por mensagens, telefonemas, né? E temos que aprender a valorizar um pouquinho mais essa nossa comunhão. Paulo ficou consolado com a presença de Tito e encorajado, né, a estar ali trabalhando um pouco mais, né? Paulo fala em saudade, em zelo, em alegria, né? E isso mostra o nosso sentimento em relação ao corpo de Cristo, né? Que a gente sente falta do nosso irmão, né? E isso também é uma fonte de consolo e de alegria, né? Da gente pensar aí, né? Como nós estaremos no nosso primeiro encontro, depois desse período todo, né, de quarentena. Também coloca a gente para pensar um pouquinho mais, né, como a gente pode ser uma fonte de auxílio para os nossos líderes, né, e nos trabalhos, né, que nós realizamos em prol do crescimento do reino de Deus. Agora, já na parte 3 desse estudo, a gente está falando um pouquinho mais sobre Paulo, nos versículos de 8 a 16, né? Ele fala em tristeza, né? Um assunto que a gente abordou na lição número 2, na tristeza por causa do pecado, né? E ele falou que ele escreveu isso numa carta, e que ele depois viu o bom resultado disso que aconteceu, né? Dele ter escrito, de terem chegado a um consenso, né? E isso mostra que, apesar de algumas coisas acontecerem e a gente ter que tomar uma determinada atitude, tudo tem que ser de forma direcionada
pelo Espírito Santo. E as consequências, quando existe o arrependimento, é o perdão e o crescimento, né? E isso é um bom resultado, o crescimento do corpo de Cristo, da sua igreja local. Aí esse momento de tristeza, ele é superado pelos bons resultados que acontecem. A tristeza que aconteceu foi momentânea, em seguida veio ali o arrependimento. E quando tem arrependimento, significa que tem mudança, né? Então, a tristeza do mundo, ela não opera mudanças, né? Mas a tristeza aqui relatada por Paulo, né, onde teve que ter um momento de disciplina e de arrependimento, foi para que operasse salvação no meio daquele povo. E o resultado de tudo isso que essa carta mostrou é que os sentimentos ali de Paulo em relação a tudo, como sempre, foram verdadeiros, né? Ele relatou ali um duplo conforto por confiar naquele povo e também porque Tito chegou para auxiliá-lo, né? Ele também mostra o orgulho que ele tinha em relação ao povo de Corinto. Por quê? Porque houve uma mudança, né? E ele também estimulava, né, o amor entre os irmãos ali, quando ele escreveu daquela forma, né, que o consolo chegou através de Tito, né? E isso também nos estimula a amarmos também cada vez mais os nossos irmãos e estarmos juntos com eles, né? E ainda ele mostrou alegria, né, através do amor e confiança em toda aquela situação. O que temos que relembrar, né, é que o arrependimento ele opera em mudanças, né, e as mudanças operam em crescimento, né? A gente não pode se esquecer, né, que o arrependimento e a mudança andam juntos. E o arrependimento com mudança, ele não gera tristeza, ele opera a salvação. Para finalizar, né, a nossa lição, algumas coisinhas para a gente relembrar. Que o coração do cristão, ele não vai hospedar o pregador do evangelho e o seu oponente, né? No coração do cristão não existe espaço para dois senhores. A segunda coisa é que o poder transformador de Deus é o que capacita e realiza seus propósitos através de todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. A terceira coisa é que o arrependimento envolve mudanças. E por último, que a gente não pode se esquecer, que o conforto de Deus em relação a nós, seus servos, nas situações adversas, é aquilo que nos blinda, que nos envolve e que não deixa que as tribulações, que as lutas, que os temores e que o cansaço tomem conta do nosso ser e das nossas atitudes. Nós somos direcionados por Deus, somos guardados por Ele, e os seus anjos estão ao nosso redor. Então nós temos que nos apossar dessas verdades e estar dispostos às mudanças. Até domingo que vem.